Encontro da noite, a gente está falando sobre vencendo as crises que a vida às vezes nos apronta, né? E no encontro da manhã a gente está ouvindo aí uma série de mensagens, né, que o Gabriel está trazendo para a gente sobre vida financeira. E se você não pode estar nos encontros da manhã, você pode ouvir essas mensagens, assistir essas mensagens nos nossos canais, né? Tem sido assim mensagens maravilhosas. Mensagens que têm edificado a gente, mensagens que têm feito a gente crescer e entender, né, como Deus deseja que a gente seja uma pessoa próspera e abençoada. Amém? Bom, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 27. A partir do versículo 9, enquanto você procura aí, os irmãos estão colocando lá para a gente, esse texto ele fala da ida de Paulo para o seu último julgamento. Está no final do livro de Atos, e Paulo está sendo agora julgado por amor ao Evangelho em Roma. Ele, por ser cidadão romano, né, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e era romano. Ele reivindica a autoridade romana para que ele pudesse ser julgado pela corte romana. E ele sai de Jerusalém e vai preso num navio para agora ficar à disposição de César e ser julgado por César. Como cidadão romano ele tinha esse direito. E no versículo 9, no meio dessa ida dele para Roma, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a nossa viagem vai ser muito trabalhosa. Muito prejuízo teremos, não só da carga e do navio, mas também da nossa própria vida. O centurião, o cara que administrava lá o navio, o mestre do navio, disseram para Paulo: olha, esse porto não é próprio para nós invernarmos aí. A maioria deles tinham uma opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice, era um outro porto, e assim passar o inverno, visto ser um porto muito maior. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, a navegação era a vela, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, Aquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, no mesmo, com as próprias mãos, lançavam ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ao vendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora
vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos falando de algo tão atual. Crises da vida. E essas crises sempre fizeram parte da história da humanidade, desde que o mundo é mundo. Mas nós temos, Senhor, além de falar desses assuntos, nós temos um Deus que está no controle de toda e qualquer situação, que qualquer pessoa que estará me ouvindo, ou esteja me vendo, ou esteja aqui no templo, esteja passando. Um Deus que não perdeu o controle de nada. Um Deus que nos faz mais do que vencedores. Um Deus que tem as nossas vidas nas suas mãos. E nós te louvamos nesta noite, Espírito Santo, porque mais uma vez não vai ser nada e ninguém que vai paralisar a tua igreja, que vai paralisar essa pessoa que veio neste lugar nesta noite, porque o Senhor é aquele que tem o controle das nossas vidas. A tua palavra nos diz que nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem o teu conhecimento. O Senhor está e permanecerá sempre no controle de tudo, e nós te agradecemos. Que essa palavra possa vivificar a fé do meu irmão, que essa palavra possa dar ânimo, graça, sabedoria, derramando sobre ele tudo quanto ele necessita para vencer durante esta semana. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Eu poderia parafrasear essa história de Paulo assim: lá vai a gente pela estrada da vida, saindo em direção a um lugar que a gente busca e deseja, aonde o nosso alvo a gente busca alcançar. E aí nascemos, crescemos, estudamos, outros casam. E nessa história da sua e da minha vida, a gente faz planejamento, a gente tem metas, a gente prepara o roteiro de tudo. A gente diz com quantos anos queremos nos casar, com quantos anos queremos comprar ou adquirir a nossa casa própria, com quantos anos queremos o nosso automóvel. Pensamos em tudo. Sabemos o que queremos e aonde desejamos chegar. E com planejamento, a gente pensa, né? Puxa vida, próximo ano vai dar para concluir a pós. Depois da pós eu abro a minha empresa, aquele colégio que eu quero para as crianças serem educadas de forma fundamental, de uma maneira que elas cresçam, que elas aprendam. Também eu quero abrir a minha empresa de tecnologia. Eu vejo que a tecnologia tem tanta coisa para abençoar as pessoas, e eu sou criativo, tenho inventado tantas coisas. Tudo vai indo muito bem, planejamento ajustado, sonhos se concretizando. Hora de casar chegou e você fez aquela baita festa. Muito legal ter planos, não é verdade? Tudo está indo muito bem, como planejamos. Mas de repente, vem as surpresas da vida. Fala para o teu irmão, mas de repente,
vem as surpresas da vida. E que surpresa! Não é mesmo, gente? Às vezes é uma notícia desagradável que a gente recebeu ao fazer um exame de sangue. Aconteceu isso comigo quando eu tinha 40 anos. Fui fazer um exame de sangue, fui fazer um check-up. Estava me sentindo muito cansado. Falei, pô, será que estou ficando velho? Não, 40 anos não é velho. Estou bem. Por que eu estou tão cansado? Aí o médico mandou fazer uma bateria de exame, o famoso check-up. E eu aconselho você a fazer o seu check-up, pelo menos uma vez por ano. Faz bem. E eu, quando fui fazer o check-up, o cara descobriu o que eu tinha e o que estava acontecendo comigo. Por que eu estava me sentindo tão cansado com 40 anos. E aí eu fiquei meio para baixo, porque ele me disse que era uma coisa genética. Ele me disse que era uma coisa que eu teria que conviver com ela agora. E até hoje eu convivo com esse diagnóstico. Mas creio que Deus pode me curar. Você crê nisso? Diga amém. Até porque Deus já me curou de tantas coisas. Mas eu convivo com essa situação. Talvez você chegou essa semana passada na empresa e de repente um colega chegou para você e falou assim, ó, as coisas não estão indo bem na empresa. Vai passar o famoso navio, né? Ou o barco, ou sei lá o que, né? Mas tem sempre um elemento que traz uma má notícia. Alguém desesperado. E aí você já fica preocupado. Caramba, se eu for demitido, como é que vai ser? Contas a pagar. Água, luz, todinho, né? Nescau do Bernardo. Como é que vai ser as coisas? E a gente começa a viver as crises da vida. Planejamos tudo redondinho. Mas de repente vem. E aí, o que fazer quando as crises vêm? A Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Você pode dizer graças a Deus por isso. A Bíblia diz que quando as crises vêm, ela vai tentar arrastar você com violência e levar você para o campo natural. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe que se ele conduzir você para o campo natural, mental, humano, ele te derrota. Ele me derrota. E foi o que ele tentou fazer aqui nessa situação. Eu não sou um bom navegador, não fui da marinha, mas eu imagino um mar agitado como é que não deve ser. Eu imagino como é que deve ser a água batendo num navio. Aquelas ondas, né, querendo sufocar os marinheiros. Eu fico a pensar, que doideira não deve ser. E essas situações, elas tentam nos arrastar com toda a violência. O versículo 15 diz isso. Volte aí ao texto e diz assim, ó, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados a levar. Ou seja, os marinheiros não tinham condições humanas mais de resolver e vencer aquela tempestade. A melhor solução era entregar para Deus. E foi isso que eles fizeram. E quando acontece isso, gente, tudo muda na nossa vida. A gente perde o controle da situação. Eu lembro quando meu pai foi diagnosticado com câncer. Eu falei, caramba, segunda vez. Como é que eu vou ajudá-lo novamente nessa situação antes dele falecer? Como eu vou ajudá-lo a vencer essa etapa da sua vida?
E uma das piores coisas que o ser humano sente é a sensação de perder o controle de tudo. Quando a gente perde o controle de papel principal da cena, é terrível, é desesperador, quando nós não temos mais o controle. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu o controle de tudo que está acontecendo na sua vida. Descobrimos que somos como um navio lançado de um lado para o outro. E a tempestade vem, as coisas vêm. E o que fazer nessas horas? Volte ao texto. Leia comigo versículo 27. E levantando-se estes, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na ciste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, para o marinheiro ir ao léu é terrível. Ele está entregando, está se dizendo assim, não tem mais jeito. Eu perdi o controle. Quando a gente perde o controle, essa situação vai tentar nos imobilizar. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente cede a um processo depressivo, por exemplo, se a gente cede a uma crise no casamento, por exemplo, se a gente cede a uma crise financeira, por exemplo, a gente pode entrar num processo de ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico e tantas outras coisas de doenças da alma. Ou até pessoas que entram no total desespero, agindo com violência, quando na verdade não deveria ser assim. Mas sabe por que isso acontece, minha gente? Porque a maioria das pessoas, quando entram nessa situação, elas se encontram como numa rua sem saída, não tem para onde ir. Parece que estamos presos num labirinto e não conseguimos sair desse labirinto. Qualquer tentativa que a gente tente vai fazer com que tudo pareça estar fechado. Não há o que fazer. Humanamente falando, não há. E não há como fazer. E eu não sei você, eu sou muito controlador. Eu sou muito ansioso. Tenho pedido ao Espírito Santo para controlar essas coisas da minha alma. E subjugando a minha alma ao Espírito. Mas nessas horas vem frustração, raiva, impotência, medo e desespero. Você já passou por isso? Só eu? Só eu? Legal, não estou sozinho nessa parada. Somos humanos. Fala para o seu irmão aí, somos humanos. Graças a Deus. Tem nenhum super crente aqui. Somos humanos. Glória a Deus por isso. Alguém deu um glória a Deus aí. Aleluia. Isso aí, a gente é humano. E Ele sabe disso. E Ele sabe disso. Estar numa situação dessa faz com que a gente se sinta envolvido num problema. Não sabemos para onde ir. O primeiro sintoma, impotência. O segundo, raiva. O terceiro, desespero. O quarto, desesperança. Pastor, onde o senhor quer chegar? Calma. Vou te mostrar. Quando estamos entrando e vivendo essa crise, acontece muitas vezes de perdermos até as referências. Bom, gente, o mundo de hoje é um mundo cheio de crise. Basta você abrir o seu G1 agora, o Dia, o JB, e tantos outros jornais que estão aí no teu celular. Se perdeu as referências, a gente perdeu referência de valores, valores morais, valores espirituais. Zomba-se das virtudes das pessoas, ironiza-se a retidão,
se faz apologia a tudo que é mal. As pessoas estão procurando levar uma vida muito estranha. Perda de referência. A pessoa não sabe o que fazer. Fica completamente sem rumo. E quando a crise chega, muitos de nós perdemos também noções de valores. Perdemos a noção da dignidade pessoal. Muitas pessoas, por estarem tão abaladas, se envolvem com seitas, outros se envolvem com alcoolismo, outros se envolvem com drogas. Outros buscam a solução no prazer, porque entendem que o prazer vai resolver a sua crise. Perda completa de lucidez. Tem gente que fica piradão. Ernesto Bloch, um marxista, ele escreveu e disse que o homem necessita de esperança para viver. Olha só os senhores e as senhoras, um marxista escrevendo que o homem precisa de esperança. E quem é a nossa esperança, igreja? Jesus. Paulo diz que ele é a esperança da glória. Um outro cara, Eric Fromm, psicanalista, disse que sem esperança e sem perspectiva, o homem se neurotiza e se desestrutura. Embora muitos dizem que religião é o ópio, né, que destrói o povo, a gente sabe muito bem que a religião é o termômetro que faz com que o homem esteja equilibrado, o ser humano esteja equilibrado nessa terra, porque a religião nada mais é aquilo que religa você e eu à nossa origem, ao nosso Criador. E a gente sabe muito bem, a gente pega ônibus, a gente pega trem, a gente pega o metrô, quanta gente está vivendo sem esperança nesse mundo que a gente está vivendo. Tanta gente foi abalada emocionalmente. Os consultórios de psiquiatria estão, lotados. Os de psicologia, então, quem é psicólogo está ganhando dinheiro, que está bombando também. Augusto Cury já escreveu vários livros e descobriu vários problemas que a gente convive hoje no século 21, no mundo pós-moderno. Ele é o autor de muitas coisas que estão acontecendo na mente do ser humano. E como explicar tudo isso? Como entender todas essas crises que estão empurrando as pessoas de barriga abaixo para que elas se desesperem, fiquem vulneráveis, fiquem sensíveis demais? Eu lembro que na minha época de escola, bullying se resolvia como? O que você disse da minha mãe? O que você disse do meu pai? Teu pai é catipirite. Quê? Você xingou meu pai? Catipirite. Repete. Se repetisse, pronto. Não tinha bullying. E aí você resolvia aquela parada, 10 minutos de fechava o tempo da escola. Pega. Não estou excitando ninguém não, hein, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Estou falando da minha época. Calma aí, hein? Não sou ativista não, calma aí. Mas os mais antigos aí vão lembrar desse negócio. Depois você resolvia tudo. Vamos jogar bola? Vamos fazer o time? Vamos lá, meu time é você. Pô, tu joga bola bem? Vai vir cá também pro meu time. E aí você estava jogando bola com o cara de novo. Estava jogando bola de gude com o cara de novo. Um mundo tão tecnológico, tão científico, tão crescente. Hoje, a gente tem uma nova doença. Uma não, várias novas doenças, né? Uma delas é o bullying. E muita gente precisando de terapia realmente. Por quê?
Porque o mundo jaz no maligno e o inferno, gente, é um estrategista em oprimir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer oprimir as pessoas. Ele não quer que as pessoas se libertem. E aí muitos buscam nas drogas, outros no misticismo, outros no ocultismo. Isso é o que faz a tempestade da vida. Desorienta as pessoas. As crises, tira, desestrutura, ameaça. Quantos crentes que às vezes veem uma situação difícil e ao invés do cara se agarrar mais ainda à cruz de Cristo, o que ele faz? Você me abandonou, Jesus. Aonde tu estavas, que o Senhor me abandonou. Eu sou tão coitadinho. Senhor, eu não merecia. E aí mete o pé. Quando na verdade a Bíblia diz que você e eu, no meio da tribulação, nós precisamos ser perseverantes, porque nessa perseverança você vai crescer e amadurecer, e o teu e o meu caráter e intimidade com Deus será aperfeiçoado. Essa igreja não tem uma oração forte. Vou procurar uma igreja que tem uma oração forte. Esse pastor fala muita história, fala lendo demais. E aí vou procurar uma igreja que tem uma oração de fogo, de poder. Só que o fogo não está na igreja, o fogo está em você. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar? Você. Ele não pode se apagar. Quem traz o fogo para a igreja é a igreja. Somos nós. Somos nós. Por acaso o vento da sua vida talvez não seja mais um vento tão brando assim como na sua início de caminhada? Talvez você esteja passando como Paulo pelo tufão, Euroaquilão, que nome feio. Mas saiba de uma coisa, que no meio dessa confusão toda, Deus está com você. Você pode erguer as suas mãos e falar isso comigo. No meio de toda a confusão que eu estou vivendo, Deus está comigo. Ele não me abandonou, nem vai me abandonar. Você pode crer nisso? Ele não me abandonou. Não. Não. E o que Ele faz com você e comigo nesses dias? Vamos aprender com Deus? Deus traz a sua graça. Oh, gente, você não tem noção como eu fiquei há 3 anos atrás, quando veio aquela voz, né? Fecha tudo. Você imagina? Igreja é isso, é olhar para você. Na história, eu fui buscar a história da igreja. A igreja nunca fechou. Nos tempos de maior conflito mundial, as portas da igreja sempre estiveram abertas. Mas Deus disse: olha, minha graça vai estar contigo. Versículo 23. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. Diz assim, ó: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Aqui está, querida igreja, essa graça que nos envolve. Aqui está o retrato de Deus, que procura estar conosco em todo e qualquer tempo.
Um Deus presente. Um Deus que não se afasta de nós. Um Deus que quando o primeiro casal pecou, você lembra? Primeira coisa que eles fizeram, depois de pecar, se esconderam. E o que Deus fez? Os encontrou. Deus nunca se afasta dos seus filhos. É Deus que chega onde você está. Você pode estar de qualquer jeito, do jeito que você acha que não é digno dele, mas ele está ali, ele está dizendo: ei, estou contigo. No momento que estamos na tempestade, quando o navio está afundando, o navio aí seria a minha vida, a sua vida, e não temos nenhuma esperança de chegar a um destino, a graça de Deus diz para nós que Ele está conosco, Ele não vai nos deixar. Talvez você e eu não mereçamos, e eu posso afirmar, não merecemos mesmo, mas Ele, por ser um bom Pai, continua cuidando de nós. Ele chega trazendo boas notícias. Para Paulo as coisas estavam terríveis, com ele vários prisioneiros. E Deus disse para ele: Paulo, não é o fim. Ei, não é o fim. Tranquiliza o teu coração, não é o fim. Ei, todas as coisas que estão acontecendo na tua vida cooperam. Você pode não estar entendendo, mas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Então confia. Se Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, se Ele tem todo o tempo nas suas mãos, a tua vida e a minha vida está nas mãos dele, descansa, confia. Não é o fim. Em um determinado momento, Cristo vai agir. A Bíblia diz que Ele é fiel e não deixará que você seja tentado acima daquilo que você possa suportar. Antes, com a tentação, dará a você o escape. Ele entra na experiência da humanidade. O Deus que nós conhecemos, Ele entra na natureza, Ele controla todas as coisas. Agora, se você e eu estamos vivendo tempos de crise, precisamos estar animados, confiando nele, entendendo que Ele continua sendo soberano, continua sendo eu sou, o Deus que faz milagres, Deus de milagres, que abre caminho no deserto, que é luz na sua escuridão. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer que tu és filho. Tu não és uma pessoa distante dele. Tu és filho e Ele te ama. E Ele está no teu barco. Ele está contigo. Ele não está longe. Ele está perto. E Ele te trouxe aqui para falar para você: fique tranquilo. Não tenha medo. Eu estou no controle. Eu nunca contei, mas algum doidão aqui contou. Disse que há 487 mandamentos de Jesus dizendo de forma direta e indireta para a gente: não temas. Aquele que confia não teme, porque sabe que o Deus que faz milagres, Ele continua agindo. Paulo não temeu. Ele pôs ordem no caos. E é isso que eu convido você nesta noite. Creia, descansa, entrega, confia plenamente. Agora, talvez o caos que você esteja passando seja porque você tem se afastado de Deus. E na medida que eu me afasto de Deus, eu perco a clareza de quem é Deus. Agora, quando eu me aproximo de Deus, eu vejo: uau,
como Ele é. Como Ele é simples, como Ele é. E nesta noite talvez você precise se aproximar mais de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Pare de lutar com as suas armas. Use as armas da fé. Use as armas de Deus. Pastor, não é fácil. Não, não é fácil, mas não é impossível. Saiba que na tua vida tudo tem um propósito. Na vida de Paulo, olha o versículo 24. Dizendo para Paulo, não temas, porque é preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todo quanto navegam contigo nesse navio. Paulo tinha que falar do evangelho para César. Você sabe quem é César, está na história. Era o cara que controlava o mundo conhecido. E Paulo teve a condição de estar frente a frente com esse homem e dizer, olha, eu conheço um Deus que é extraordinariamente controlador de tudo. Se você é o César, se você é o controlador de Roma, é porque Deus te dá força, graça, inteligência e sabedoria, mesmo você não o conhecendo, de te colocar nessa cadeira. O livro de Atos, eu amo esse livro, porque ele começa com Jerusalém, aparentemente termina em Roma, e ele mostra um mover extraordinário, começando por 11 homens, com uma missão, e algumas mulheres juntamente com ele, homens que estavam no início da sua caminhada, Atos 1 e 2, cheios de medo, trancados numa sala. Através desses homens, um chegou a Roma, a capital de todo o conhecimento daquela época. Agora, era um propósito que deveria se cumprir. O homem que Deus havia levantado para ser um marco na nova aliança, estaria perante César falando do amor e da graça de Deus para ele. Deus tinha planejado tudo na vida de Paulo. Ei, olhe para mim. Deus planejou tudo para a sua vida. Por que estás abatida? Pergunta o salmista, ó minha alma. Por que te perturbes dentro de mim? E aí ele reconhece. Ele fala, confia em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Tua vida está toda escrita pela mão de Deus. Tudo. Seu início, seu fim. A Bíblia diz que os anos da minha vida estão contados, estão escritos na mão de Deus. Tudo. Então por que eu deixo a minha alma me levar ao desespero? Simples. Porque existem dois controladores na sua vida. Alma e espírito. Aquele que você alimenta mais, controlará o seu corpo. Aquele que você deixa dominar você, controlará o seu corpo. Então, se eu estou sendo envolvido pelas crises, eu faço uma leitura e vejo que eu estou deixando a minha alma governar, quando na verdade quem deveria governar a minha vida é o Espírito de Deus. Deus tinha tudo planejado. E eu quero lembrar você, Deus tem tudo planejado para a tua vida. Você pode dizer amém? Tudo está escrito da vida do Marcos, do ministério que Deus deu ao Marcos. Tudo. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você pode até gostar dessa igreja, mas não é por isso que você está aqui.
Você está aqui porque Deus te plantou aqui. Lembre-se, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele está contigo. Ele te leva sempre a um lugar seguro. Você vai ler o restante do texto, mas diz no versículo 44, diz assim: quanto aos demais, que se salvem-se uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram e foram parar em terra seca. O capítulo 27, versículo 44 encerra dizendo que nenhuma pessoa que estava no navio morreu. Todos chegaram ao porto seguro chamado Malta. Deus vai te conduzir a um porto seguro. Teu barco não vai nunca naufragar. Tua embarcação pode sofrer algumas tempestades da vida, mas ela não vai ruir. Agora, para que isso aconteça, confie em Deus. Confie e descanse nele. Paulo foi exaltado. Olha o versículo 7. E eu quero lembrar você, Paulo aqui é prisioneiro, tá? Capítulo 28, versículo 7 diz assim: perto daquele lugar, já a salvos, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria. Gente, não havia Floratil naquela época. Santo remédio, né? Floratil. Repoflor. Não tinha esse negócio. Imagine você, o cara comeu alguma coisa, deu um revertério no estômago dele lá e tá de piriri. Perdendo, não tinha-se a noção de água de coco hidrata, né? Com certeza Públio ia padecer, secando. E Paulo veio com uma palavra profética e trouxe uma palavra de cura. À vista daquele acontecimento, os demais enfermos da ilha viram e foram curados, porque Paulo impôs as mãos, orou e curou todos os enfermos. Eu quero dizer para você que no meio da tua tempestade, Deus vai te honrar. Do naufrágio Ele vai te levar à exaltação. Do naufrágio Ele vai te levar a lugares mais altos. Porque Deus tem um propósito com você. Essa luta não é para te destruir, nem para te matar. É para você crescer e ir além. Agora, entenda que você e eu não precisamos mais temer, que você e eu não precisamos mais ficarmos desesperados. E eu quero concluir essa reflexão lendo com vocês aí 41. Fique de pé. E eu convido você também a marcar aí no teu tablet essa palavra desse Redentor que se fez vida, morreu na cruz por vocês. Aí estava falando profeticamente de alguém que ainda não existia. Mas no versículo 8 do capítulo 41 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo. Você pode botar a mão aí no seu coração e falar: eu sou
a menina dos olhos do Senhor. Você não é mais serva. Você agora é filha, é filho. Aqui é a antiga aliança ainda. E olha só, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra você, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Versículo 13 para a gente fechar. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você pode dar um aplauso a Ele. Pare de lutar sozinho. Você não está mais sozinho. Eu também não estou mais sozinho. Gente, a gente aprende com essa leitura que fizemos hoje, que pode ir o navio, sim, às vezes pode ir o navio, mas a nossa vida está guardada por Deus. A gente aprende que Ele é o nosso Deus, que Ele nos socorre, que os problemas podem ser grandes, mas Ele é muito maior do que os nossos problemas. Ele pode soprar com toda a sua força, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e te livra. Mesmo no momento de crise e escuridão que você e eu passemos, porque no mundo nós teremos aflições, diz a Bíblia, não temas. Mesmo que sopre o euroaquilão, Deus está com você. Você e eu não estamos sozinhos e nem abandonados. E eu quero finalizar. Eu disse que ia finalizar com Isaías, mas eu lembrei de um outro aqui, só para a gente cantar essa última canção. Salmos 46. Salmos de número 46. Enquanto isso, os nossos convidados, por favor, se dirijam à minha esquerda. Ministério de Acolhimento quer dar um presente para você. Salmo 46 diz assim: Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temas, ainda que se transtorne o monte, se abale nos seios seus mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Olha, há um rio, e Jesus está nesse rio. Você aprendeu já com Gabriel aqui que as águas, elas precisam estar fluindo. Você não pode reter as águas. O rio de Deus está aqui, correndo na sua vida. Deus está no meio, jamais você será abalado. Deus te ajudará desde antemanhã. Pode bramar nações, pode gritar a Europa, pode gritar a Ásia, pode gritar a América do Sul, a América Central, mas você, como reino de Deus, está preservado na palma da mão do Senhor. O Senhor, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso comigo: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Você pode dar a Ele mais um lindo aplauso.